Olá galera, tudo certo? Nessa videoaula de hoje a gente vai falar sobre a função único. É uma função que vem no pacote do Microsoft Excel 365. E para que essa função serve? Tem a ferramenta lá no Excel que se chama remover duplicata. Se você tem um conjunto de dados com valores repetidos e você quer trazer os valores únicos, né? Só que é uma ferramenta que você tem que ir lá utilizar, dá um pouco mais de trabalho. Então a Microsoft criou a função único, né, que serve para a gente fazer isso de forma mais rápida, dinâmica e dar outras alternativas. Então vamos já direto aqui para a planilha, que eu vou mostrar para vocês como que a gente usa essa função, tá? Então tá aqui a nossa planilha, eu vou apresentar para vocês a estrutura dela. Vocês podem ver que nessa tabelinha aqui, ó, eu tenho alguns valores repetidos. Aqui pode ver que tem 2, 7, 1, 3, 4, 4, 5. Primeiro eu vou utilizar a ferramenta remover duplicatas para que vocês entendam como que ela funciona. Vou selecionar esse intervalo, dar um Ctrl C para copiar ele, vou vir aqui, colar especial e valores, tá? Vou dar um OK, coloquei todos os dados aqui. Vou vir aqui em dados, vou vir nesse botãozinho aqui, ó, remover duplicatas. Cliquei nele. Ele perguntou para mim se é esse intervalo mesmo, vou dar um OK. 4 valores duplicados, encontrados e removidos. 4 valores exclusivos restantes. Então, ele removeu os que estavam se repetindo. Então, ao invés da gente fazer isso aqui manualmente, né, ele já fez aqui para mim automaticamente. Mas a forma melhor de fazer isso daqui é utilizando a função único, que eu vou mostrar aqui para vocês. Deletei esse intervalo aqui, que para mim eu não vou precisar dele. Eu fiz cada forma, eu fiz aqui, mas eu vou fazer novamente aqui embaixo, para que a gente entenda. Vou dar um Ctrl C aqui, vou vir aqui embaixo, dar um Ctrl V. Vou apagar tudo aqui, ó, e vou fazer cada exemplo aqui embaixo novamente. Deixa eu copiar essa formatação aqui para ficar bonitinho. Pronto. Primeiro aqui, ó, o que eu fiz? Eu fiz a função nesta coluna aqui para trazer os valores únicos. Então, vou vir cá, vou fazer ela aqui. É igual o único, ela apareceu ali para mim. Cliquei na tecla Tab e ela pediu aqui, e aqui tem os argumentos. O primeiro é a matriz, eu vou falar um pouquinho de cada um. Esse by column aqui e exactly ons. Eu vou falar sobre cada um deles. Eu seleciono o intervalo. Os outros vocês podem ver que eles não são obrigatórios. Como que a gente identifica aqui? Por eles estarem entre colchetes, quer dizer que eles não são obrigatórios. Então eu posso fazer somente esse cara aqui, ó. Vou dar um Enter, ele trouxe ali para mim, igual o valor que eu tinha feito anteriormente, né, do remover duplicatas. Agora, qual que é o nosso exemplo 2 aqui, ó? O exemplo 2, eu simplesmente coloquei a função classificar para ele trazer o intervalo para mim de forma classificada, tá? Então eu vou fazer aqui, ó, é igual. Eu posso fazer diferente, ao invés de eu fazer a função novamente, eu vou clicar aqui, vou selecionar, dar um Ctrl C, vou vir aqui na célula do lado e dar um Ctrl V. Ele trouxe o mesmo resultado, mas eu vou vir aqui, ó, e colocar por fora dela a função classificar. Cliquei na tecla Tab, vou fechar o parênteses aqui, ó. Fechei o parênteses, ela trouxe para mim os mesmos dados, porém classificados. 3, 4, 5, 7, né? Se eu alterar aqui, por exemplo, colocar um 8, ele apareceu ali para mim, atualizou o 8. Então, ela é por isso que elas são matrizes dinâmicas, tá? À medida que eu atualizo os dados aqui, ela vai aparecer aqui para mim. Justamente por isso que eu usei a ferramenta de tabela aqui. Para quem não conhece essa ferramenta, eu vou deixar aqui em cima um card para que você siga ele e que você assista a aula de como utilizar tabelas no Microsoft Excel. Porque se eu não tivesse utilizado tabela, quando eu digitei outro dado aqui, eu deveria vir aqui e atualizar o meu intervalo. Como ele está com tabela, ele já faz isso de forma automática, tá? Vou dar um ESC aqui. Isso foi só para me facilitar aqui durante a aula. Então, pessoal, dando um breve pausa aqui na aula, deixa eu fazer uma pergunta. Você já se inscreveu aqui no canal? Se não se inscreveu, manda seu dedo lá embaixo, que é para você ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo para vocês e que a gente possa multiplicar o nosso conhecimento aí para toda a galera aí que acompanha a gente aí no canal. E de cara vocês nos ajudam a crescer também para que nosso canal possa ser cada vez maior aí e a gente continue tendo vida longa aqui no YouTube. Exemplo 3. Como que é o exemplo 3? Deixa eu voltar aqui. Ele pegou toda a tabela para fazer a função, tá? Ele fez a análise em toda a tabela, mas aí ela tem uma particularidade aqui. Vou fazer aqui embaixo. É igual único,
Tem que pôr acento único, apareceu ali para mim, cliquei no Tab, chamou a função e eu vou selecionar o intervalo aqui. Vou dar um Enter, ele já trouxe ali para mim o mesmo resultado que eu dei em cima, o mesmo resultado aqui. O que que ele compara? Ele compara se tem os valores parecidos, iguais, tá? Nas mesmas colunas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho 7, 5, 7, 5. Pode ver que ele trouxe apenas um, 7, 5, e não trouxe ele aqui novamente. Ele não tira por coluna, tá? Ele tira considerando as duas colunas, igual aqui 7 e 5. Ops, 7 e 5. 7 e 5, ele trouxe apenas um. Certo? Se eu colocar aqui outro 7 aqui, como tem outro 5, ele removeu aquele anterior que tinha aqui. Vou dar um Ctrl Z para desfazer o que eu fiz ali. Ele voltou o 3 e o 5 aqui. Nesse exemplo 4 aqui, para ser bem sincero, eu não vi uma aplicação muito diferente do que ele já resolve aqui, mas está aqui para a gente explicar. Como que ele funciona? Ele vai usar o primeiro argumento da função, é igual. Vou fazer aqui novamente, igual único, ele não reconheceu porque eu não pus o acento, único, ele já reconheceu, cliquei no Tab e vou selecionar somente essa coluna aqui. Eu vou dar um ponto e vírgula e vou selecionar o argumento verdadeiro, tá? Eu posso escrever verdadeiro, ou se eu digitasse o Tab ali também, digitei o Tab, ele já trouxe ali para mim. Vou fechar os parênteses. Nesse caso, ele trouxe exatamente os mesmos dados que aqui. Então, eu não vejo muita aplicação, eu ainda não enxerguei muita aplicação aqui utilizando esse argumento. Pode ser que a Microsoft traga alguma atualização para esse segundo argumento aqui, mas eu não vi muita aplicação para ele ainda, porque ele simplesmente trouxe esses dados aqui, tá? Agora eu vou fazer do lado aqui, vou copiar a mesma função, vou dar um ESC para sair ali de dentro da célula e vou dar um Ctrl V aqui. Eu vou mudar o verdadeiro aqui, ó, dei um duplo clique em cima da palavra verdadeiro e vou escrever falso. Já apareceu ele para mim, selecionei o falso, Tab, Enter. Agora ele trouxe para mim o mesmo resultado que a função sem o argumento, tá? Ele trouxe para mim o mesmo resultado, tá? Então por isso que eu ainda não enxerguei muita aplicação para utilizar o segundo argumento da função, tá? Porém, o terceiro já é um pouco diferente, utilizando o terceiro argumento da função. É igual a único, cliquei no Tab, ele apareceu ali, vou selecionar esta coluna, vou dar um ponto e vírgula, eu não vou usar esse argumento aqui, vou deixar vazio, vou dar outro ponto e vírgula. Aí ele foi para o terceiro argumento da função. Vocês verem aqui, ele foi para o último, que é o exactly 11. Ou seja, se eu colocar como verdadeiro, ele vai retornar os itens que aparecem exatamente uma vez. Eu vou colocar aqui e vou explicar um pouco. Verdadeiro, já surgiu ali para mim, cliquei no Tab, fechei e dei um Enter. O que ele está fazendo aqui? Ó? Os itens que aparecem duas vezes, ele não traz. Você pode ver que o 3, ele não se repete aqui. Então ele trouxe o 3, ele trouxe o 5, veja que o 5 aparece aqui e não se repete. Veja que o 8 aparece aqui e não se repete, tá? Então essa aplicação aqui já é importante. Se você tem lá, por exemplo, uma lista de vendas e quer ver os seus clientes que compraram apenas uma vez. Aí você fizer dessa forma, você vai ver os clientes que foram até a tua loja e comprou apenas uma vez, né? É uma aplicação para essa funcionalidade aqui desse argumento exactly 11. Cliquei no ESC e vou fazer ele aqui agora com falso. Vou copiar aqui, né, para ficar mais fácil. Ctrl C, aqui do lado, Ctrl V. Vou mudar o verdadeiro aqui para falso. Dei um Tab, olha, ele não reconheceu ali. Falso. Digitei para baixo, dei um Tab e dei um Enter. No falso, ele ignora a questão das repetições, ou seja, ele faz o mesmo trabalho que a função sem nenhum argumento, tá? Sem os outros dois argumentos, somente a matriz. Então aqui também eu não enxerguei uma aplicação para o falso, uma vez que você pode usar desta forma aqui, trouxe o mesmo resultado. O exemplo 6, ele faz uma pergunta para as duas colunas e traz os valores únicos, tá? Considerando as duas colunas. Mas como que eu fiz aqui, ó? É similar ao concatenar, tá? Utilizando o e-comercial. Eu vou criá-la aqui embaixo. Já vou criá-la aqui, é igual a único, não, escrevi errado ali, único,
ele já trouxe ali para mim. Vou selecionar essa matriz, vou digitar, né, o e-comercial e vou selecionar essa matriz. Vou fechar os parênteses e dei um Enter. O que ele fez aqui? Ele mesclou o 7 e o 5 e trouxe para aqui, para a minha matriz dinâmica. Aí na de baixo aqui é também outro 7 e um 5, então pode ver que ele não se repete. Então ele perguntou 7, 5, 7, 5, não trouxe o segundo, porque a combinação 7, 5 se repetiu aqui. Aí depois ele trouxe o 3 e o 5, está aqui. Ele trouxe o 4 e o 5, pode ver que tem duas vezes, ele trouxe só um, e assim sucessivamente. Se a gente mudar aqui para, por exemplo, aqui para 6, aí ele vai trazer aqui para mim o 7 e o 6, ele trouxe ali para mim. Mas um detalhe importante, quando a gente está concatenando, ele está entendendo como se fosse um texto, tá? Pode ver que ele tem ali uma esquerda, que é um padrão do Excel. Ele alinhar os textos à esquerda. Então, observe esse detalhe. Aqui, simplesmente, eu coloquei um espaço aqui no meio para que ele separasse os dois números. Vou criá-la aqui novamente. Vou selecionar a função, dar um Ctrl C, ESC para sair, Ctrl V. Vou adicionar aqui aspas duplas, espaço, aspas duplas e um outro e-comercial. Aí ele já entendeu que é para trazer a outra tabela e aqui para trazer um espaço entre os caracteres. Ele trouxe ali para mim um espaço entre os caracteres. Se você precisar, ou se você precisar de outra coisa aqui no meio, vamos ver se funciona. Eu não testei isso aqui, vou colocar um X aqui, ó. Ele trouxe ali o X. Então, tem algumas aplicações aí para essa função. Vou apagar o X aqui, deixar o espaço conforme aqui em cima. Então é isso aí, galera. Função único Microsoft Excel. Ela vem exclusivamente a partir do Excel 365 que ela está disponível. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e que você consiga aplicar a função único no seu dia a dia. Se ficou com dúvida, coloque seu comentário embaixo que a gente vai te responder e sanar a tua dúvida. Se não, deixe seu like aí no vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Beleza? Então, muito obrigado. Até a próxima videoaula.